Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto e esse é o Cidadão Cidade, o canal de cidadania e crítica. Hoje nós vamos falar de política, vamos falar sobre projetos para Campinas, vamos falar sobre essa atual conjuntura de pandemia, necessidade de isolamento social e estamos em um momento de campanha política diferente de todas na história do Brasil. A gente nunca tinha passado por um momento em que a necessidade de isolamento social nos impedisse de poder dialogar, de poder trocar ideias de uma maneira mais presente, olhando de olho no olho, sabe? Então, inclusive o próprio Cidadão Cidade, a pessoa que vos fala, eu passei por um processo de adaptação para conseguir mudar um sistema de entrevista em que eu recebia as pessoas na minha casa para fazer à distância. Mas isso não nos impede de fazer, exercitar, como diria Vinícius de Moraes, a arte do encontro. Aliás, essa é uma frase que eu sempre falo aqui, que é praticamente um mantra do canal. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, graças à arte do encontro, hoje eu estou aqui com duas pessoas que são parte da Banca Preta, são candidatas e candidato aqui de Campinas, numa candidatura coletiva. O que é uma candidatura coletiva e quais são as suas possibilidades e quais são as ideias e ideais que essas pessoas têm para nos apresentar para a cidade de Campinas, a sua contribuição política, tendo em consideração que Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão. Então, temos que reparar, em termos históricos, temos que pensar nas possibilidades que a política nos dá para pensar em inclusão, pensar na coexistência harmônica. E hoje tivemos o barulho, né, da notícia de que, infelizmente, agora no nosso judiciário é possível você culpabilizar a vítima. Então, com esse barulho que está assim, ecoando na minha cabeça, eu venho aqui hoje já iniciar a entrevista com uma provocação. É possível a gente pensar numa política que determine que a gente tenha que ir atrás do culpado e não culpabilizar as vítimas? E quem sofreu racismo sabe do que eu estou falando. São pessoas que muitas vezes foram culpabilizadas por estarem talvez no lugar errado, talvez com a roupa errada. E como que é que funciona esse sistema de justiça que permite uma coisa dessas? Eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem aqui, por gentileza. Seja bem-vinda, Michele. Seja muito bem-vindo, Vex. Eu gostaria de dizer que, embora a Cidadã Cidade seja um espaço alternativo de comunicação, ele não é independente. Ele é muito dependente, sim, dependente de vocês, que estão aqui hoje generosamente concedendo o que há de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. Eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Muito obrigado. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem aqui, por gentileza. Pode começar por você, Michele? Sem problemas. Olá, todo mundo, boa noite. Eu sou Michele Simões, eu tenho 23 anos, sou uma das co-candidatas da Banca Preta, sou estudante aqui da Unicamp, estudo licenciatura em Química e Física. Moro na moradia estudantil, por isso, inclusive, talvez a internet esteja um pouco falhando, nem sempre é muito boa aqui, mas, enfim, sou moradora aqui da moradia estudantil, fui ingressante por cotas raciais na universidade. Sou militante do coletivo Juntos, que é um coletivo nacional de juventude, de pessoas que se organizam dentro das universidades e das escolas em defesa dos direitos da população, em especial da educação gratuita e de qualidade para todos. E eu me integrei aí na Banca Preta para também fazer essa disputa esse ano, que eu acho fundamental, né, de demarcar qual que é a nossa posição em meio a um momento tão grave do nosso país, um momento de pandemia, um momento de muito luto, também um momento de muita crise, um governo autoritário. Eu acho que nunca foi tão importante a negritude, a juventude, as mulheres, os LGBTs estarem organizados e disputando, né, de fato, os rumos do poder, os rumos da política, e eu acho que a banca vem um pouco nesse sentido, e me integrei aí nesse projeto, nessa experiência para avançar junto com os meus colegas que conheci na luta, conheci na militância,
para construir uma nova cidade aqui para todos nós, em especial para as periferias, que sempre foram tão renegadas, né, na política. A gente sabe muito bem quem é que governa, quem sempre governou, e por isso que eu sou já militante há 3 anos, pelo Coletivo Juntos, pelo PSOL, mas dessa vez, pela primeira vez, estou me candidatando aí junto com os meus colegas nessa candidatura coletiva para ocupar a Câmara aqui com muitos pretos e pretas e muita periferia. Gostaria de agradecer a sua presença e dizer que é uma honra para mim poder ter você aqui, sendo a primeira vez que você se candidata. Muita alegria e muita honra para mim receber você aqui. Eu gostaria de pedir para você se apresentar, Vex, por gentileza. Bom, olá a todos, né? Boa noite aí, todas e todos e todes. Obrigado, Pedro, pelo espaço. Eu sou o Vex, né? Meu nome é André, sou popularmente conhecido como Vex. Sou comunicador, educador e militante social, sou liderança comunitária aqui na região do Uziel, que é a área de ocupação urbana, né? Milito desde os 16 anos, minha militância iniciou-se lá atrás, através do rap, onde a gente rodou praticamente quase todas as periferias de Campinas, levando uma informação para os nossos, porém o descaso social é tanto, né, tamanho, que a gente teve que expandir o nosso campo de atuação. Hoje eu milito mais trazendo a estrutura para a nossa comunidade, né? Então a gente foca muito na parte de eventos culturais, na parte de cursos de formação, partes de ferramentas de informação, e também a gente está aí a todo momento cobrando e questionando, né, os descasos que a gente vê da prefeitura e do poder público nas periferias em geral. Tô nessa luta com a Banca Preta, estamos somando força nessa luta coletiva, né, que muito me agrada fazer parte dessa luta, porque até onde a gente sabe, até onde a gente tem ciência, tudo que a gente conquistou foi sempre de forma coletiva, né? A luta individual é aquele ditado, te leva mais longe, mas você vai sozinho, e a força sozinho, às vezes, é ineficaz em alguns momentos. E para a gente, pretos, periféricos, né, favelados, aqueles que não se vê, que estão à margem de tudo, a nossa luta é muito grande, né? Então, mesmo num espaço desse, que diga-se de passagem, não é um espaço criado para nós, essa questão da corrida eleitoral não é criada para a gente, como nós, né? Tanto é que a gente está aí fazendo das tripas coração para conseguir chegar, né, e tentar conquistar corações e mentes. Então, a nossa luta é isso, é coletiva mesmo. A gente entende que a revolução, a mudança, ela só vai se dar, né, seja pelos de baixo, pelos da periferia, e de forma coletiva. Por isso a gente que está disputando esse ano aí, né, nesse mandato, nesse molde, né, que é uma candidatura coletiva, que inclusive é exclusividade em Campinas, né? Hoje a gente tem 3 candidaturas coletivas desse ano disputando. Muito bom isso, muito importante para a gente, principalmente mostrar para os nossos que é possível, né? A gente pode ocupar esse espaço, não precisa ocupar sozinho, a gente pode unir forças, somar coletivos, somar forças, somar militâncias e ocupar. Esse espaço é nosso por direito. Talvez a mudança só vai vir a hora que a gente ocupar os espaços de tomada de decisão em direito. É isso que a gente luta, é isso que a gente prega, e é por isso que a gente está nessa luta aí. Eu gostaria de iniciar, então, fazendo uma pergunta para você, Michele. Eu gostaria de perguntar se você, como que o seu sangue de militante, como que o seu coração pulsa quando você vê casos como o de hoje, que foi um absurdo. A gente vê assim essa coisa de você culpar a vítima de estupro. Eu sei que não era bem esse o tema que a gente ia debater, porque, afinal de contas, a gente está pensando em projetos para Campinas. Mas como pensar em projetos políticos se a gente não pensar nesse tipo de absurdo também, né? Então, eu gostaria de pedir para você falar para a gente como que você se sente em relação a isso, enquanto militante, enquanto pessoa que está dando o seu tempo precioso, enfim, a sua vida para uma militância política. Como que isso provoca você? Eu acho muito importante a gente começar, na verdade, esse debate com esse tema, né? Acho que foi o tema que tomou as redes sociais hoje.
é um completo absurdo o que aconteceu, tanto a sentença quanto todo o processo que essa vítima, né, que a Mari Ferrer passou. Bom, eu sou militante do feminismo desde que me entendo como militante, assim, acho que o feminismo foi uma das principais pautas que me motivou a me organizar politicamente, a procurar a política como uma saída, né, para o sofrimento que todos nós passamos nessa sociedade tão desigual e tão opressora para que não é maioria, né, para uma parcela que é a maioria, que são as mulheres, a negritude, mas também minorias como os LGBTs, como pessoas trans que sofrem tanto, mas enfim, eu acho que debater política necessariamente, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, em que o autoritarismo avança, que os direitos do povo conquistados historicamente são questionados, que sentenças como essa, sem nenhum precedente na história, parecem legítimas, né, e culpando uma vítima, culpando uma mulher que era virgem, o próprio estupro que ela sofreu. Eu acho que a gente mostra que isso tudo mostra o quanto a gente ainda tem muito que construir, muito que lutar por uma nova sociedade, por uma nova justiça. E aí eis a questão, né? Da onde que parte esse processo? Como é que a gente chegou num 2020 com juízes numa sala virtual junto com advogados humilhando uma garota jovem sem que ninguém intervenha? Isso foi o que mais me chocou no vídeo, né? Que circulou na reportagem do Intercept sobre tudo o que aconteceu, que foi o quanto aquela garota foi exposta numa sala cheia de homens que foram formados em direito, que sabem o que, supostamente sabem, né, ou deveriam saber o que é a lei em relação ao assédio moral, o que é a lei em relação ao assédio sexual, o que é a lei em relação aos direitos da mulher, né, que já são garantidos há muitos anos, que a gente tem ministério, inclusive, né, para respaldar. Todos aqueles homens ali presentes foram incapazes de interromper o nível de humilhação que o advogado do estuprador, né, do culpado, que eu acho que, inclusive, é importante que a gente exponha, eu não me lembro o nome dele agora, mas eu acho que é importante que a gente exponha, eu só me lembro o sobrenome, Aranha, ficou na minha cabeça. Mas eu acho que é importante citar o nome desse cara e deixar muito claro que ele foi um agressor muito, muito, muito violento, muito provavelmente drogou essa garota, planejou o estupro para que agora se saia essa sentença de que ele não é culpado, né, de não tinha intenção de estuprar, como se isso fosse possível. Eu acho que só reforça o que a gente já debate dentro do movimento feminista há muito tempo, que é a cultura do estupro, que é essa lógica de que a justiça que é feita por homens brancos, historicamente da elite brasileira, não consegue refletir a necessidade e o que é o nível de violência que sofre as mulheres, por isso que nós, né, da banca, e tentando conectar já, né, o que a gente pensa para Campinas, a gente acredita que a justiça vai mudar quando a política mudar, quando as mulheres, os negros, aqueles que foram excluídos da formulação da lei, de fato passem a fazer parte disso. Isso não é o fim, né? Até porque eu acho que a desigualdade que a gente vê, a violência que a gente vê é fruto de um sistema falido que a gente vive, né? O sistema capitalista, ele precisa dessa exploração, ele precisa dessa opressão para sobreviver, ele precisa oprimir as mulheres e a negritude para extrair o valor, extrair e criar as elites que ele cria. Mas, mesmo que a gente não leve até o fim, é fundamental. Entendendo que esse é o fim, né? O nosso fim tem que ser derrotar esse sistema, mesmo que esse seja o nosso fim, o meio é importantíssimo que a gente debata a necessidade da inclusão, a necessidade da reflexão de uma nova justiça, de uma nova polícia, de uma nova forma e que inclua e que seja pensada a partir para as mulheres. Por exemplo, delegacias das mulheres ou que esse tipo de julgamento não seja feito apenas por homens, são coisas essenciais que a gente precisa começar a refletir no hoje, para que outras Mari Ferrer não sejam não só vítimas do estupro gravíssimo que ela sofreu, da violência gravíssima que ela sofreu, mas também da violência dobrada, né? Que é passar pelo trauma, passar pela agressão e ainda não encontrar na justiça um respaldo, uma justiça de fato e sofrer a violência de novo, de ter que passar pelo seu trauma, ser humilhada, ser exposta, ridicularizada por ter sido vítima, por ter escolhido uma roupa num determinado momento X e que nem era, inclusive, o momento do estupro. É um absurdo, é um completo absurdo, e eu espero que essa menina tenha paz.
Eu espero que ela, de fato, consiga superar o trauma que ela sofreu. E, mais do que tudo, eu espero que todos os atos que já estão sendo chamados, inclusive aqui em Campinas está sendo chamado um ato para domingo, em defesa e pedindo justiça para Mari, que todo o Brasil siga se mobilizando e se comovendo para que ela tenha, de fato, a justiça que ela merece perante a violência que ela sofreu. Gostaria de aproveitar para falar um depoimento aqui. Eu sou formado em Ciências Sociais na PUC de Campinas, e em uma oportunidade a gente estava falando sobre essa questão de abuso sexual e como as vítimas muitas vezes se sentem impotentes, inclusive não se sentindo com voz para denunciar. E durante essa aula, que foi uma aula muito forte, muito intensa, cerca de 5 mulheres contaram que sofreram abuso, sendo que algumas delas nunca tinham contado isso nem para ninguém, nunca tinham sequer assumido isso. Então, são muitos casos de pessoas que sofrem abuso. Inclusive, eu começo essa entrevista aqui já confessando, porque eu não sou tipo o William Bonner, que tem aquele padrão, sabe, de se manter assim. Eu começo essa entrevista aqui com o coração à flor da pele, sabe? Porque isso mexeu comigo, me deixou assim muito triste, revoltado, e eu acho que a gente tem que se permitir sentir isso tudo, porque é sinal de que ainda existe uma humanidade que mora dentro da gente e que a gente precisa colocar para fora. Então, gostaria de perguntar para você, assim, como mulher na política, numa cidade que tem problemas estruturais, o racismo estrutural, a gente tem também o machismo estrutural, uma cidade que, enfim, tinha tudo para ser uma cidade mais avante nesse sentido. Eu até peço ao Vex que tenha um pouquinho só de paciência nesse momento inicial da entrevista, porque eu queria muito ouvir a sua voz em relação a isso, sabe? Porque a gente tá, assim, a gente parte de tantos lutos, né? A luto de perdas, luto, assim, eu me lembro, assim, como se fosse ontem, quando a Marielle Franco foi assassinada, e como isso revolta a gente, e como, infelizmente, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de coisa, porque acredito que o estupro ele é uma forma de matar essa mulher que existe na sociedade, de matar os direitos dessa mulher, de colocar ela de lado, e dizer que na política a mulher é a terceira pessoa depois de ninguém, no judiciário agora também. Então, por isso que eu comecei essa pergunta, com essa indagação, e queria que você falasse sobre isso, se você conhece outros casos de mulheres que também sofreram abuso, e como que você pretende, enquanto política, lidar e enfrentar isso. E aí depois eu vou passar também para o Vex essa pergunta. Afinal de contas, trata-se de direitos humanos, né? Então eu gostaria de ouvir você em primeiro lugar e o Vex em seguida, tudo bem? Sim, uma coisa que eu acho que é fundamental refletir é que a gente vive em um dos países onde a violência contra a mulher tem uma das taxas mais impressionantes, né? Eu acho que, pelo que a gente sabe que diariamente dezenas de mulheres, estatisticamente falando, né, dezenas de mulheres são estupradas e violentadas de diversas formas. A violência sexual é uma das mais comuns, mas também mais comuns, mas em maior parte, né, maior número dos casos é a violência sexual. Mas também a gente tem o feminicídio, aqui em Campinas, inclusive, é uma das 10 cidades em que mais mulheres morrem por serem mulheres, né, por seus parceiros, pelo ciúme, sei lá, qualquer motivo que parceiros violentos encontram, mas que a gente sabe que a raiz do problema são a estrutura do relacionamento em que a mulher ela é sempre entendida como um objeto, como algo também que está ali pelo outro e que é definida a partir do outro. Então, a gente ainda vive numa sociedade extremamente desigual para as mulheres, extremamente injusta para as mulheres. As mulheres ainda têm uma participação política, eu acho que vergonhosa, né, no nosso país. Aumentou muito nos últimos anos. Eu acho que a gente também vem vivendo levantes do movimento feminista nesse século que colocam para a sociedade, né, o desafio de ter que dar espaço à frente, de ter que rever suas estruturas, de ter que
encontrar novas formas de fato, se democratizar, né, e absorver esses ascensos de lutas sociais que vem surgindo. Eu acho que a luta feminista no século XXI tem um grande destaque nisso, né, tanto que a gente vê as lideranças mesmo, né, políticas femininas cada vez mais presentes, mas ainda está muito longe. Aqui em Campinas a gente tem uma vereadora, né, uma vereadora que é, felizmente, do PSOL. Então, também tem esse elemento, né, que nem toda mulher necessariamente hoje que se emancipa, que entende a necessidade da sua participação política, está ali para lutar pelo direito das outras mulheres, para mudar essas estruturas, porque é uma luta de fato, não é uma coisa também que nós, apenas pela força da lei, apenas pela força de um mandato, que eu espero que a gente construa, que eu espero que a gente tenha a oportunidade de avançar aqui na cidade com mais políticas a partir do PSOL, mais políticas de direitos, mais inclusão. Eu espero que de fato a gente tenha essa oportunidade, mas é muito difícil, né, pelo menos para mim, acreditar que apenas pela força da lei a gente vai conseguir mudar tudo que está estabelecido, porque são estruturas que foram construídas historicamente, né, que foram que ainda seguem dentro das nossas famílias, dentro da nossa sociedade de conjunto. O caso da Mari, a forma como a justiça lidou, acho que mostra isso muito bem. Casos de mulheres que tenham passado por situações de abuso são muito inúmeros, né? Muitos. Conheço muitas. Eu acho que o fato de, sei lá, eu acho que o fato deles serem tão numerosos assusta. E eu acho que essas estatísticas, elas estão sempre, enfim, elas são bem reportadas, né? A questão é como a gente cria política para isso. Eu acho que algo que avançou muito nos últimos anos, a partir, inclusive, da luta do movimento feminista também, na minha opinião, foi a Lei da Maria da Penha e a criação das delegacias da mulher, mas eu acho que isso precisa avançar, né? Isso precisa, de fato, chegar, em especial nas periferias, onde a violência doméstica é mais presente, a maioria dos feminicídios ocorre, tem que chegar aonde tem que ter curso, né, especializado para isso, tem que ter delegadas, tem que ter mulheres para atender outras mulheres e que estejam preparadas, que tenham, inclusive, sei lá, acho que você que fez ciências sociais sabe que existem diversas reflexões dentro das ciências sociais sobre o gênero, sobre o papel da sociedade. Então, eu acho que o que a gente precisa criar, além de tudo, né, a própria educação, o papel da educação, o ensino enfim, o ensino da educação sexual, né, nas escolas, a reflexão sobre o que é o gênero, o que se define uma mulher, o que define um homem, e ensinar as crianças também, né, o que é o corpo delas, como o corpo delas funciona, como elas podem relatar na escola para as professoras como isso ocorre, porque, enfim, grande parte dos abusos também ocorrem dentro da família, dentro de casa, dentro da igreja. Então, as mudanças que a gente precisa fazer são muitas mesmo, porque são estruturais. Elas não param em uma eleição, elas são uma luta de uma vida que eu aceitei como feminista travar, eu, dentro do PSOL, tento organizar e, a partir da Banca Preta, busco representar e construir uma nova política aqui, mas gostaria já de deixar muito claro que isso só vai mudar se a gente seguir construindo firme a luta feminista, se a gente seguir dando espaço para as mulheres ocuparem a política e formularem suas próprias necessidades e quais são que a gente precisa para mudar tudo isso, né? E principalmente, eu acho que a justiça já se mostrou algo que para negros e mulheres, sem dúvida nenhuma, não representa, pelo contrário, né? Só acumula violência. Vex, por gentileza. Bom, assim como vocês, né, eu compartilho do mesmo sentimento de revolta sobre essa decisão. Eu sou muito cético quanto a isso, né, a violência sexual. A gente vem da periferia, periferia é uma outra conversa, né, a gente aprende desde pequeno que estuprador é poucas ideias, né, tratamento é outro. Então, eu não me sinto nem muita vontade de falar, né, sobre isso, sobre ele. Acho que acredito que a decisão em si mostra muito para a gente
essa necessidade, como a própria Michelle trouxe aqui, da gente ocupar os espaços, né? Talvez se uma mulher ali presente, o tratamento seria outro, né? Mas vale ressaltar porque a cultura do estupro está enraizada, né? Não é uma coisa que, infelizmente, a gente vai mudar daqui para ali. Todo momento tem aí uma mulher que é violentada, de repente pensa muito, né, em expor ali o agressor, em fazer a denúncia. Quando é feita a denúncia, é questionada a todo tempo, né, por todo mundo. É muito triste também ver que muitos casos desses, as próprias pessoas que questionam, criticam, são mulheres também, né? Mas é o retrato falido da nossa justiça, é um retrato falido dos nossos poderes, né? A mesma justiça que criou-se agora, né? O estupro sem ter a intenção, né? É a mesma justiça que sentencia um pai que é obrigado ali a roubar uma comida para os seus filhos, porque o juiz ele nunca passou fome na vida, ele não vai saber o que é isso, né? O juiz ou o promotor que sentenciou, que absolveu, vamos dizer assim, o estuprador, né? Vale muito bem ressaltar o nome dele, né? André de Camargo Aranha, né? É um estuprador, é um agressor, merece ser exposto, não só ele, quanto o promotor, quanto o advogado, mais pelo tratamento, né, que foi feito ali. A violência não foi só no ato, né? A violência se continuou aí durante o julgamento. É ridículo a gente assistir aquilo ali, revolta muito, né? E quando eu falo que eu não me sinto à vontade muito para falar nisso, porque é isso, a gente veio da periferia, a gente sabe que, para nós, estuprador é poucas ideias, né? O tratamento é um só. Mas falando dessa questão, eu acredito também, assim como a Michelle, que isso não é uma coisa que, infelizmente, a gente consiga mudar ocupando aqui a política através de um mandato, né? Isso é uma coisa, infelizmente, está enraizada na nossa cultura, está enraizada na nossa criação, né? Eu, principalmente como homem, eu sou até suspeito de falar, né, por toda a questão aí do machismo estrutural também, que perpetua até na cultura do estupro, né, que reflete muito na cultura do estupro, mas eu também acredito fielmente que essas coisas só pode, de repente, a gente ter um norte ali de mudança a partir do momento que a gente ocupar, né? A partir do momento que o pobre, o periférico, ocupar os poderes, que as mulheres ocupar os poderes, que os LGBTQIA+, ocuparem os poderes, o tratamento passa a ser outro, porque a pessoa que vai estar ali à frente do processo, ou mesmo cuidando dele, de repente passou por uma situação igual, né? Ou pelo menos sentiu isso muito próximo. Enquanto a gente tiver pessoas que não sofrem como a gente, pessoas que não sabem o que a gente passa, dificilmente a gente vai ter um julgamento justo e imparcial, né? A grande sua maioria fala que é imparcial, mas a gente sabe que de imparcialidade aí não tem nada, né? De repente, se fosse uma pessoa pobre, né, talvez ele receberia aí o vigor da lei, mas não, é uma pessoa de poder aquisitivo, né, de influência, então passa por isso, tem a passadinha de mão na cabeça, assim como acontece também quando a gente vê vários casos aí de pessoas sendo presas com vários quilos de droga e acaba sendo absolvido, é tratado como doente, né, o playboy vai ali, assassina várias pessoas, ele é tratado como doente, né? O moleque vai ali, ele nem precisa cometer um crime, de repente ele é reconhecido até por uma foto, né? O tratamento é totalmente outro, totalmente desigual, né? A gente está em Campinas, como a própria fala da Michelle, eu acho que eu fico muito mais à vontade de ouvir ela falando do que falar, né? Porque é isso, a gente está numa cidade em sua maioria machista, né? E o reflexo disso é em todas as áreas. A gente tem uma política que a gente não vê as mulheres, a gente tem poderes que a gente não vê as mulheres, a gente tem uma mídia, uma comunicação que a gente não vê as mulheres, né? Quando vê, é num espaço ali inferior, né? Não à frente, não ali dando as cartadas, não ali tomando as decisões, sempre auxiliando. Quando isso é possível, isso
É um absurdo num país que sua maioria é mulher, né? Em Campinas, o retrato, principalmente do feminicídio, é muito forte, né? Praticamente aí toda semana a gente tem mais de um caso de feminicídio na nossa cidade, né? Violência sexual, então não sei nem os números para dar, mas eu acredito que sejam muitos e muitos, né? Então esse é o momento da gente ir para a rua mesmo. Eu acho que todo mundo aí que está com esse sentimento de revolta, esse sentimento de frustração, né? Está sendo convocados os atos, vamos para a rua mesmo. Vamos mostrar a nossa indignação, vamos declarar todo o apoio, né, para a vítima, mostrar que a gente não compactua com isso, né, que a gente não aceita isso, né, e que a gente está aí para fazer o possível para mudar, né, mas a mudança tem que começar de agora, talvez ela vai demorar um pouquinho, mas a partir desse momento é através da educação, é através da informação e através principalmente da desconstrução, né. Você que, como eu, tem um filho, homem, né, passe para ele a partir de agora, né, que a gente tem que respeitar as mulheres, independente da roupa, isso não quer dizer nada, né, não é porque você vai andar, o homem vai andar sem camiseta, que ele tem que ser agredido, tem que ser assediado de alguma forma, né, e essa é uma conversa tão boçal, quando a gente fala isso, o próprio advogado ali questionar uma roupa, né, como se isso fosse critério, só na mulher estar com a roupa ali curta, ou mesmo sem, ela tem que ser abusada, não, né, isso não é o caminho, isso não só mostrou pra gente, só afundou a gente cada vez mais, né, e a gente está aí. E um retrato também muito importante da gente ressaltar que, de repente, não assusta muito a gente ver casos desses acontecendo, cada vez mais no Brasil nebuloso, né, que a gente está assistindo, são cada absurdos que vem acontecendo, né, com uma pessoa que está à frente, que já disse para uma mulher que não estupra ela porque ela é feia, né, não me assusta nada a justiça desse mesmo país ter uma atitude dessa, né? Então, é bom a gente rever o nosso conceito, rever as nossas escolhas, as nossas decisões e principalmente as nossas atitudes, né? É preciso, mais do que nunca, dar voz para as mulheres, né? Voz, isso. Homem, a gente tem que, no momento desse, silenciar mesmo e ouvir muito, porque elas têm muito a dizer, né? A gente não sabe, nem que a gente tente, a gente jamais vai conseguir imaginar a dor que é, o sofrimento que é, né, passar por uma questão dessa, que é a questão do abuso sexual, né? Mas é isso. Pedro, acho que seu microfone está desligado. Nossa, gente, acho que a gente teve um ataque de inveja aqui, porque eu comecei a falar com o microfone desligado. Mas tudo bem. Desculpe. Eu estou um pouco emocionado aqui hoje, nessa entrevista. Mas eu gostaria de resgatar aqui uma fala da Manuela Dávila. Ela disse o seguinte: o machismo é como se fosse uma água, a sociedade como se fosse uma piscina. E todo mundo tem um pouco de machismo dentro de si. E acredito que essa fala também possa ter a ver com racismo. Então, existem algumas formas da gente lidar com uma cultura errada e criar uma nova cultura. É a educação, é a cultura, é a arte. Como vocês falaram, a gente precisa conquistar corações e mentes, chegar até essas pessoas e sensibilizar as pessoas. Lembrar que somos todos pessoas humanas e que a gente tem o direito de conviver, a gente tem o direito de coexistência harmônica. Todo mundo tem o direito à vida. Então, eu gostaria de perguntar nesse sentido, quais são os projetos da Banca Preta de estimular, através da cultura, da arte, da educação, a convivência,
a reflexão, a crítica? Posso começar? Eu acredito que a existência da negritude, acho que o Vex, como uma pessoa que saiu do movimento de hip hop, pode falar bastante assim, mas eu acho que a negritude na história sempre se apoiou muito na cultura como uma forma de resistir à opressão, em especial ao apagamento, né, da sua religião, da sua história, das suas raízes. A música, a dança, a luta, né, a capoeira, a gastronomia, foram formas de as raízes da África se reproduzirem no Brasil. E eu acho que quando a gente pensa em educação, cultura, arte, eu acho que para negros e negras, a gente tem a dificuldade de imaginar, né? Qual é a cultura, o lazer que de fato a periferia e a negritude têm acesso. Dentro da universidade, enfim, como uma pessoa negra que está dentro da universidade, eu tenho uma vivência, né? Eu consigo ter acesso a teatro, a música, a coisas que também não tem a ver com a minha cultura, né? Tem isso também, a cultura que está na universidade, o que é a arte que mostra na universidade é uma coisa também, o que é a cultura popular, o que é a cultura que geralmente chega na negritude é outra. Mas a vivência que eu tenho como uma pessoa que teve a oportunidade de acessar a universidade é uma. A oportunidade que a maioria da população negra tem é totalmente outra. E aí que, na minha opinião, tem que nascer as ideias para a política pública. A política do acesso, a política de mudar as prioridades e tirar mesmo, né, do centro e levar para a periferia a cultura, a arte e mais do que isso também, pegar do que tem na periferia e trazer para o centro, né? O que é a cultura que a gente está produzindo, o que é a arte que a gente está produzindo. Eu acredito que educação e cultura se misturam muito, né? Mas eu acho que dentro da educação, em particular, que é uma pauta que eu atuo mais e debato mais, pensar a regulamentação da lei de ensino de história étnico-racial nas escolas é parte, eu acho que fundamental do que a gente deve sustentar aqui para a política educacional de Campinas e conectando com a questão racial, eu acho que a gente tem que colocar no centro do debate o que foi a construção da nossa sociedade, da nossa língua, da nossa arte, da nossa cultura, da nossa gastronomia, como isso, inclusive da nossa política, né? As revoltas populares que aconteceram no Brasil, nos quilombos, dos indígenas, como tudo isso contribuiu e criou a sociedade que a gente vive hoje. Porque a narrativa que a gente aprende na escola, né? Ela é de fato uma historinha, é uma historinha dos imperialistas, dos europeus que vieram aqui, extraíram as nossas riquezas, colocaram, impuseram o que era supostamente correto, né? Qual que era a cultura que a gente deveria seguir, deveria respeitar, deveria considerar como a real brasileira, e a partir disso a gente construiu a nossa história. Mas a verdade é que a história do Brasil teve várias aí contradições, teve muita escravidão envolvida, muita exploração do povo negro, um dos países que mais explorou o tráfico negreiro e essa história ela é apagada por uma narrativa do herói europeu que veio aqui e nos transformou num país civilizado, né? E aí Dom Pedro, que nos trouxe a independência, e todas as lutas, todas as revoltas do povo que aconteceram foram apagadas. Eu acho que isso é parte fundamental para a gente, a partir da educação, e mudando a cultura, né? E as narrativas. E eu acho que para a cultura, efetivamente, e aí até passar para o Vex, que eu acho que ele tem uma experiência de vida muito importante nisso, eu acho que é de fato dar espaço nas comunidades para que as pessoas tenham acesso à cultura, ao lazer e a viver a sua própria cultura, a viver a sua própria, fazer a sua própria arte, que tem muito artista na periferia que não é reconhecido, que não tem oportunidade e que o Estado deveria estar cumprindo com esse papel de dar espaço, de dar respaldo, de dar financiamento para essas pessoas viverem seus sonhos e fazerem sua cultura e escreverem sua história, né? Porque cultura, arte, educação é fazer história, é marcar nos livros de história
Por isso que, inclusive, a gente tem muito apagamento, né? Que é a escravidão. Que ninguém teve a oportunidade de escrever o que aconteceu ali. Os escravos nunca foram consultados sobre o que estava acontecendo. Então é muito mais fácil a gente apagar quando quem é vítima não tem a chance de falar. Então é isso, acho que a gente tem que dar espaço para a negritude, para a periferia fazer sua própria arte, fazer sua própria cultura também. Vex, eu gostaria de aproveitar para perguntar também sobre a influência do rap na sua vida, enquanto formação de militante, ou seja, como que o rap ajudou você a refletir sobre a sociedade em que estamos inseridos? Bom, eu gosto de falar do rap, até ressalta uma frase que a gente vê muito nas redes sociais, né? O rap salva vidas, inclusive salvou a minha. Realmente foi. Eu conheci o rap com 10 anos de idade, quando eu cheguei aqui onde eu moro no Ziel, área de ocupação urbana, né? Cheguei aqui no começo, aí tinha toda aquela disputa de território, né, de liderança e tal. Aí a gente tive acesso ao rap ali, e o rap, a partir do momento que eu ouvi, foi aquela coisa, aquele boom, né? Pô, o cara tá falando o que eu tô vivendo, o cara fez essa música para mim, não é possível que ele fala que é exatamente o que eu vivo. E aí, conforme foi se aprofundando, né, fui conhecendo mais, passei a rascunhar algumas coisas. A partir do momento que eu comecei a escrever a primeira música, né, eu vi a importância dessa ferramenta e, mais que isso, eu vi o peso que ela tem, né. Foi através do rap que eu terminei meu estudo. Eu não era aquele moleque meio rebelde, eu não queria saber de estudar, né, queria saber de bagunçar, e a hora que chegasse a uma certa idade, arrumasse um emprego, ia trabalhar e pronto. Mas foi através do rap que eu procurei me informar, né? Procurei informação porque eu não me sentia à vontade só em chegar e cantar, rimar, bombeta com caneta, laiá, laiá. Eu queria realmente passar uma informação, né? Me espelhei muito no Facção Central, embora muita gente ache que o som deles é bem agressivo, né? Mas não tem nada de agressivo, é a realidade que a gente vive na periferia. O rap ele é meio colocado de lado porque ele fala a realidade, né? E a realidade é triste. Ninguém quer ouvir a realidade. A gente quer ouvir coisas felizes, coisas boas ou sonhos, né? Então, por isso, outras músicas acabam se destacando mais que o rap. Mas se você for parar para ouvir uma música de rap, seja ela qual for, você vai relembrar alguma coisa ali, seja no momento da sua vida ou seja algum fato marcante. E você vai tirar algum proveito disso. Né? Eu rodei praticamente Campinas inteiro, cantando um rap. Cada quebrada que a gente ia era uma emoção a mais, né? A gente está ali no momento, tem esse momento de troca de ideia, você poder subir num palco, né? De repente ali até perto de um ponto de tráfico e poder falar abertamente que o crime não compensa, que o negócio é a escola, é o estudo que vai nos absolver, que vai nos salvar, né? Isso você não ser questionado, né? Já aconteceu sim de eu ser questionado por alguma coisa que eu falei no palco, mas a partir do momento que a gente trouxe a ideia em si, foi aceito, né? Então o rap, ele praticamente me transformou, me mostrou o valor da vida, né? Me distanciou das coisas erradas, né? Me mostrou a importância do meu território, a importância de se enxergar realmente como pobre, né? Isso não é demérito para ninguém, não é diminuir, não é descrédito, né? Às vezes a gente tem um receio de falar, puta, eu sou pobre. Eu sou pobre, sou favelado, gosto de falar que sou favelado mesmo, com orgulho, né? A gente é uma classe muito guerreira, né? O dia que a favela ficar nas suas casas, que não sair, que realmente decidir não sair, o Brasil para. O Brasil para porque quem movimenta tudo, quem põe para rodar, quem liga e desliga as máquinas, somos nós, né? Então a gente tem que olhar a nossa classe com orgulho. Então o rap me trouxe isso, a consciência de classe, me trouxe influências na leitura que eu não conhecia, passei a me interessar pela leitura a partir do momento que eu comecei a escrever rap, porque era aquela ideia de cada vez ser mais produtivo na ideia, né? E cada letra é uma missão ali, é uma mensagem, é uma verdade, né? Então, realmente, sim, o rap
não só transformou minha vida, como salvou a minha vida. De repente, sem o rap, eu nem estaria aqui falando com vocês hoje, mas hoje com o rap, rodei Campinas inteiro, levei a mensagem para muitas pessoas, ouvi muitas pessoas, conheci muitas pessoas importantes, né? Muitas histórias de vidas, muitas vivências, e hoje estou aqui aos 33 anos de idade, sou pai, tenho 2 crianças, nunca passei perto de uma delegacia, né? Trabalho a todo momento para trazer melhorias para a minha comunidade, luto incisivamente, né? Para trazer formação, informação, cultura e principalmente transformar a vida, seja de uma ou seja de mais pessoas que sofrem, né, ou que passa a mesma condição social que eu, né? Então, sim, o rap tem todo esse papel importante na minha vida e o rap me moldou para eu ser essa pessoa que eu sou hoje, né? A questão do fluxo, né? A Michelle está me falando aqui a questão do fluxo. O próprio funk hoje, né, no meu ver, ele sofre o que o rap sofria nos anos 90, que é aquela discriminação. Querendo ou não, é uma expressão, né? O fluxo, ele, assim como o rap, ele tem várias vertentes, né? Não é só aquilo que a gente está acostumado a ver comercialmente, né? Tem o rap gospel, o rap gangsta, o trap, né? Tem até rap LGBT também, que era uma coisa que não se via no rap, mas a partir do momento que o rap foi se evoluindo, foi se abrindo, né? Abrindo para a realidade, ele acabou aderindo também vários espaços. E aí hoje eu vejo o rap, o funk da mesma forma, né? Essa discriminação que sofre a todo momento o funk, os fluxos, né? Com a nossa juventude, é uma coisa que a gente sofria lá atrás, nos anos 90, ali, através do rap. Quando a gente parava para fazer um evento do rap no meio da rua, era a mesma coisa, era a mesma agressão, né? Era a mesma violência, era a mesma repressão. O que hoje a nossa juventude está sofrendo aí nos fluxos, né? A gente tenta, critica, eu sei que em alguns momentos tem coisas que passam, né? Passa um pouquinho a mais, né? Ultrapassa alguns limites, mas a gente sempre tem que enxergar todos os fluxos, seja ele qual for, como um movimento, né, de expressão e de liberdade. A nossa juventude hoje não tem espaço de lazer e cultura, né? Não tem como a nossa juventude trabalhar a semana inteira e ficar na periferia aqui no seu território, porque aqui não tem área de lazer, não tem área de cultura, né? E se a juventude sair da periferia para ir para uma boate, para um rolê num bairro classe média, ele vai ser enquadrado, se não expulso de lá. Ou quando não, já aconteceu de ser assassinados nesses espaços. Então, a gente procura onde? A gente procura onde a gente é bem-vindo, onde a gente é bem recebido. E essa recepção toda existe no fluxo. O fluxo, além de ser esse momento da juventude de se libertar ali, se divertir, também está gerando renda, também está empregando pessoas, né? Também está mostrando coisas positivas, né? De forma direta ou indireta. Então, é isso. Acredito que eu vivi no rap, muitos juventude de hoje, muita molecada de hoje está vivendo no funk, né? Que o funk agora está muito mais inserido nas periferias. Eu vejo muita molecada de talento, muita molecada que pensa, raciocina, estuda para escrever um som da hora, né? Através do funk, né? Que eu volto a dizer, assim como o rap também tem várias vertentes, não é uma só, né? Então é muito importante a gente enxergar tudo isso como um todo, né? Como a raiz, como o talho e como a folha, não só superficialmente. Eu gostaria de perguntar para vocês sobre a questão de ser uma candidatura coletiva. A gente vive num histórico de político do país de personificar as coisas, de personificar, não, personalizar. Então, assim, eu voto no fulano, não voto no partido. Mas a gente sabe que isso não é verdade, existe o coeficiente eleitoral, então, quando a gente vota na pessoa, a gente vota no partido, sim. Então, contra essa cultura da personalização da política, e no caso, a gente tem, por exemplo, no caso da esquerda, eu não vou nem entrar assim no mérito se é negativo ou positivo, eu estou citando um exemplo. Confunde-se esquerda-Lula, por exemplo. É como se uma pessoa fosse responsável por toda uma esquerda, e que, na verdade, são esquerdas, né?
A gente fala esquerda no singular, mas é no plural, né? Existe uma pluralidade de esquerdas, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês o que é uma candidatura coletiva e qual que é a diferença dessa candidatura coletiva em relação ao que é tradicionalmente na política brasileira. Pode começar quem quiser. Posso falar, Mi? Bom, vamos lá. Bom, para a gente entender um pouquinho, né, da candidatura coletiva, a gente precisa entender primeiro o que é o objeto de luta que essa galera toda está travando, seja vereador ou prefeito, né, que é a questão do mandato, né. Eu gosto até de forma muito simplificada de resumir para a galera que mandato nada mais é que uma credencial, de certa forma, do poder, né? Ali você consegue legislar leis, mudar leis, fiscalizar o orçamento do município, fiscalizar o prefeito, fiscalizar as obras, garantir a participação popular, né? E garantir que de fato a população vai ser representada nesses espaços, né? Vai ter voz. E hoje a gente está acostumado com essa credencial, vamos dizer assim, na mão de uma pessoa só, né? Então a pessoa vai lá, ela faz todo o rolê e tal, ela é eleita, pronto, é minha. Ah, aqui sou eu. E aí vem aquela cultura de endeusar um político, que tem muita gente que acha que a pessoa virou político, virou superstar, né? Que na verdade não é isso. O político nada mais é do que um prestador de serviço nosso, né? A gente, a grosso modo falando, nós somos patrões dos políticos no geral, seja ele quem for, seja ele de vereador a presidente. É muito bom a gente ressaltar isso, né? Para a galera parar de endeusar político, parar de tratar isso como um superstar. Então, normalmente a gente está acostumado a isso. E isso, a pessoa tendo essa credencial, um exemplo na mão, ela acaba agindo de vontade própria. Então, onde a gente vê projetos que vai prejudicar a população, o cara vai e vota a favor. Projetos que vai beneficiar a população, o cara vota contra. Quando não, o cara salva, que nem no nosso caso de Campinas, a gente tem um prefeito que tem inúmeros indicação do poder público para o cara ser cassado, né, que já não sabe-se lá como está terminando o seu mandato agora, que é o Jonas Donizete. Tem casos de corrupção do Ouro Verde, né, na máfia do Ouro Verde, na saúde, no desvio de merenda escolar, no calote do Camprev, né, na tentativa de destruir, né, as regiões de meio ambiente que a gente tem de preservação, né, e o cara continua aí, por quê? Porque existe 26 pessoas ali detendo essa credencial do poder que acha que eles estão agindo por conta própria, eles podem fazer o que eles quiser com isso. Aonde vem as negociatas, né, negocia-se ali valores, favores pelo voto. A ideia da candidatura coletiva é a gente pegar essa credencial que fica na mão de um e coletivizar ela. Então, no nosso caso, nós somos 3, mas existe casos aí de outros. Eu acho que a candidatura coletiva mais famosa que a gente tem hoje é a da bancada ativista, né? Que no caso deles são 9. Né? Então, pegou-se ali 9 pessoas, uma de cada setor ali. Tem pessoa da cultura, do esporte, do meio ambiente e tal. Então, vamos dizer que ali funciona como se fosse cada um ali uma secretaria de determinado tema. No nosso caso, a gente vai ser em 3, eu, a Letícia e a Michele, né? E mais um elemento que seria a participação popular, né? Tudo que for tratado, né, de forma coletiva, né, tudo que do mandato coletivo, tudo que é votado, tudo que é discussão, ele é tratado coletivamente, seja ali entre os 3 e seja com mais o 4º elemento, que é a participação popular, né? Desta forma, a gente garante muito mais participação na política, né? Garante que a gente vai ter mais braço para lutar, porque a luta é muito grande, né? De repente, por isso que a gente fala, um político só não faz nada, né? Sozinho não consegue fazer muita coisa, porque a maioria ali está pensando em outras coisas, né? São poucos ali os que estão realmente pensando na população. Prova disso toda eleição se promete a mesma coisa: saúde, educação, segurança. Saúde, educação, segurança. Saúde, todo ano de eleição é a mesma coisa. Só que esses caras que estão prometendo isso para a gente agora, eles já estavam lá, já estavam no poder. E mais de um mandato ainda. Né? E por que não fizeram? Porque usa isso como moeda de voto. Né? Para que vai investir na saúde se deixar uma saúde top, da hora, e aí? O que eu vou vender depois? Como eu vou falar que eu vou investir na saúde se a saúde está boa?
né? E é onde acaba se sucateando os serviços públicos, né? Isso reflete principalmente na gente, né? Então, a ideia de mandato coletivo é uma ideia nova, em Campinas é inédita, né? Mas no Brasil já existe mandatos de vereadores, existe o mandato de deputado estadual, né? Muito importante, todos eles, comprovadamente, têm muita eficácia na atuação, né? Seja legislando, seja fiscalizando, né, o prefeito ou o governador, e seja garantindo essa participação popular. Então, isso é comprovadamente, né, que é eficaz. É uma forma da gente ocupar coletivamente mesmo com nossos grupos, né? Vamos sim tomar esses espaços coletivos, que a partir do momento que a gente tomar isso coletivamente, começar a pensar coletivamente, as coisas mudam. Se um político hoje pensasse, na hora dele dar uma canetada ali de fazer um desvio da saúde, se ele pensasse na quantidade de pessoas que vai morrer, ele não fazia isso. Se ele se colocasse nesse lugar, ele não ia fazer isso, né? Porque é isso, a gente tem que lembrar, quando a gente fala de casos de corrupção, de desvio, não é o valor que conta, né? O valor é importante, sim, a gente mostrar que é o desvio ali dos cofres, mas não é isso a peça-chave, porque não é 100 milhões, 10 milhões da saúde, 5 milhões da saúde aqui de Campinas, não são só 5 milhões da saúde, são milhares de pessoas que ficaram sem atendimento, né? Ficaram sem consulta, que perderam suas vidas, né? Que saiu com alguma sequela de alguma cirurgia ou algum atendimento. Então, esse é o ponto que a gente tem que pensar, né? Para a gente realmente enxergar esses caras como eles merecem, né? Corrupto, ele tem que ser cancelado, né? São pessoas que não tem como, mudou. A gente está em Campinas hoje que tem um candidato que foi afastado do cargo e está bem nas pesquisas. A gente tem candidatos em Campinas que praticamente é continuação, né, da administração atual, né? São puxadinhos do Jonas Donizete, estão à frente, né? Isso numa candidatura milionária, né? Já se gastou aí mais de 7 milhões nos dois à frente, são os que mais gastou, incrivelmente estão na frente, mas é só continuação do mesmo, né? Isso só vai mudar, assim como a gente falei uma vez, ressalto mais uma vez, só vai mudar com a participação popular, com a ocupação dos nossos. E a ocupação dos nossos é possível, né, nesse primeiro momento, através de uma candidatura coletiva, né? E a gente está proposto a essa luta com a Banca Preta. Faço o convite aqui também, quem quiser somar força com a gente, não é só a gente, os três, a gente está aberto ao diálogo, à construção coletiva, participativa, tem as nossas redes, estamos abertos para conversar, seja o que ouvir, né, e construir políticas pensadas por e para nós, né, não só aquele negócio, a grosso modo falando, enlatado, empurrado goela abaixo, não, está na hora de pensar políticas voltadas para isso. Quem sofre vai saber o como mudar. Quem enfrenta um ônibus lotado para ir trabalhar sabe o que precisa ser mudar, que precisa mudar. Quem pega 2 horas de fila no Marugate sabe o que precisa mudar, né? Agora, o playboy que anda de carro no seu conforto, no seu carro importado, ele não sabe o que a gente sofre no busão. Ele tem convênio médico, ele não sabe o que a gente sofre no Marugate. E assim ele não sabe o que a gente sofre na periferia, né? Então, a ideia do mandato coletivo é isso, é para garantir a democratização desse espaço e despersonificar, né, a questão do político, né? Seu microfone tá fechado, Pedro. Hoje eu estou ótimo nisso, né? Impressionante, gente. Michele, é a sua primeira candidatura, e assim, eu gostaria de perguntar uma coisa, porque você fica numa posição interessante, que de um lado algumas pessoas podem falar, mas você não tem experiência para ser vereadora. E por outro lado, a gente tem pessoas, por exemplo, são políticas assim elas não estão políticas, elas são políticas de carreira, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele 27 ou 29 anos de mandato e não produziu nada. Então, gostaria de perguntar para você, como que você lida com essa questão, quando as pessoas falam assim, mas você não tem experiência? Tem pessoas que têm uma larga experiência em corrupção, e também, ou seja, né, não contribuem em nada.
Então, eu queria perguntar para você como que você lida com isso, com esse questionamento de por ser muito nova ou por ser a primeira vez que você se candidata? Sim, sim. Eu acho que a política, eu vou falar um pouco pela perspectiva da juventude primeiro, né? Mais do que. Porque eu acho que, de modo geral, a política ela está muito longe dos jovens. Inclusive eu vou citar hip hop aqui, tem um hip hop, tem um rap que eu gosto muito que chama Favela Vive 3, que tem um trecho da Negra ali que ela fala que o que ela espera ver no Brasil é o jovem no Brasil sendo levado a sério. É isso que vai fazer o país avançar, que é a juventude que constrói o futuro, né? E é muito sintomático que a gente tem uma política formada por políticos profissionais, por homens velhos, por homens brancos, por homens da elite econômica, agropecuários, etc. e tal, e a gente se estranha quando tem uma mulher negra jovem que é estudante, eu sou cientista, eu fiz 4 anos de bacharelado em Química, estou cursando agora licenciatura em Química e Física, eu reconheço na ciência, na universidade, na educação, saídas concretas para construir um novo país, e mais do que isso, eu sou uma militante, eu atuo no cotidiano, a política já é parte da minha vida, né? Eu não sou uma política, uma figura pública, uma pessoa que está por um cargo político. Nunca foi essa a minha trajetória. Não, inclusive, me planejava ser candidata. Foi algo que aconteceu entendendo como a banca preta, como a alternativa da candidatura coletiva, unificar com outros ativistas que vêm de outras histórias, de outras pautas. A Letícia, né, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas é a outra candidata, né? Somos 3. A Letícia é mãe, é doula, feminista negra da saúde, atua, né, na pauta da saúde da mulher, o Vex como, vindo da história do rap, líder comunitário da periferia, e eu como estudante, cada um ativista na sua pauta, a gente está construindo uma possibilidade de um mandato que seja amplo e que tenham 3 pessoas trabalhando em conjunto para construir uma cidade e dar conta de atender mais pessoas, fazer mais trabalho. E o que é o vereador, se não o tribuno do povo, né? Aquele que vai estar ali para comunicar e defender os direitos e defender o que o povo precisa. Então, eu acho que, ao invés de a gente estar procurando aquele que tem o currículo mais próximo de um político profissional, se a gente vive a crise que a gente está vivendo no sistema político de hoje, que a gente não consegue mais confiar na política, quanta gente a gente não escuta, né? Não só na campanha, mas no cotidiano, que não querem mais votar, que não confiam nos partidos políticos, não confiam nem na esquerda nem na direita. Por que essa narrativa se formou? Porque a política, ela tá muito longe do povo, não é o povo que faz a política. Eu tô me mexendo aqui, só um segundo que eu vou colocar meu celular para carregar, senão ele vai desligar. Mas a política, ela é sempre feita por esses políticos profissionais, e se a gente acredita que... Opa! Tá acabando a minha bateria. Acho que deu uma pequena falha aqui. Enquanto ela está restabelecendo comunicação, você gostaria de fazer alguma colocação a esse respeito, Vex? Então, eu também enxergo como a Michelle, né? A gente não foi lapidado para a política, a gente nem se considera político, né? A gente é militante, somos militantes da causa social que está aí tentando ocupar esse espaço, né? Que é nosso por direito. Ninguém falou para a gente na escola que política é legal. A gente não vem desse ensinamento. Ninguém diz que política dita muitas das coisas que a gente faz no dia a dia. Né? A gente é acreditado desde de pequeno que política é um espaço de corrupto e de bandido. Né? Simplesmente assim. Por isso que muitas pessoas boas, militantes bons, que de repente na política ia fazer um excepcional trabalho, acaba se distanciando disso porque não quer ser visto dessa forma, né? A gente vê mesmo alguns questionamentos. Pô, e aí, você vai virar político, vai virar bandido, vai não sei o quê, porque essa é a cultura que está enraizada, né? De repente, essa cultura veio até do próprio agente dominador, né? Com a intenção de distanciar a gente desse espaço. E aí a gente tem uma política que é a hoje, onde a gente olha e não se enxerga. Você olha uma Câmara de Vereadores e uns deputados
senadores, seja qualquer um, você não se enxerga nessas pessoas, né? Não é o biotipo que você está acostumado a viver no seu dia a dia, não é a pessoa que você se sente à vontade, né, e se sente realmente representado, né? Muitas das vezes é o que tem ali, pronto, esse aqui melhor do que nada. Mas é isso, a gente tem que sim que ocupar os espaços, saber mais, né, da política, tirar um pouco dessa cisma que política se limita a política e partido, né? Não, a política está enraizada no nosso dia a dia, principalmente está impactando muito os nossos dia a dias, né? Tudo que a gente sofre, tudo que a gente passa no dia a dia são resultados de políticas, né? Seja elas boas ou ruins, né? Tudo isso é reflexo disso. Então, é mais que passar da hora, né, da gente parar, ouvir e começar a ocupar espaço. Se isso não é dado para a gente, vamos hackear, né? Se é difícil para a gente, como que é? A cerca é pequena, nós pula o muro, nós chuta a porta, nós chega na voadora, nós hackeia o sistema, mas a gente precisa cair para dentro, a gente precisa ocupar, né? E é isso. Estabelecendo aqui a comunicação, Michele, você gostaria de concluir? Perdão por ter caído. Imagina. Com certeza. Desculpa pelos problemas técnicos. Acontece. Já acabou a bateria bem rapidinho. Bom, é assim. Mas, enfim, gente, eu acho que é uma questão, né, que surge mesmo, ainda mais uma pessoa tão jovem, uma pessoa que não tem a experiência política, mas eu acho que é o momento de a gente começar a fazer novas apostas, de a gente apostar que esse modelo de político profissional também não está representando o povo, pelo contrário, está construindo uma política de enriquecimento pessoal, né, uma política que é feita para pessoas individualmente se enriquecerem, individualmente darem legados para os seus nomes, para suas famílias, mas pouco se pensa, a partir dessas pessoas, um projeto político, de fato, conectado com as necessidades da população. E eu acho que quem vai conseguir colocar isso, eu acho que o Vex falou muito bem na fala dele sobre a candidatura coletiva, são aqueles que vêm de baixo e que têm a experiência da vivência e não só têm a disposição concreta de militar, de estar no cotidiano, de circular pela cidade, de ver quais são as necessidades. E eu acho que o estudo, né, eu vou ter que aprender, com certeza, não tive essa experiência ainda, então vou ter que estudar, vou ter que aprender como co-candidata da banca, né, oficialmente, inclusive, entrar aqui num mérito mais burocrático da questão da candidatura coletiva. Como é um modelo novo de candidatura, que ainda não é reconhecido pelo modelo tradicional, né, que reconhece só um vereador, a gente tem uma cabeça de chapa, que a gente chama, né, que é a Letícia, ela vai representar a gente na urna, e caso a gente seja eleito, ela vai ser a vereadora ali, oficialmente, vamos dizer assim. Mas o que a gente coloca com a candidatura coletiva é uma vereança compartilhada, é o salário compartilhado, é os recursos do mandato compartilhado, é a oportunidade de 3 juntos, no lugar de um, fazer a política chegar onde precisa chegar e representar quem precisa representar. E não só isso, também, a equipe técnica somos nós. Vocês, é uma coisa que muita gente não pensa, né? Quando você está elegendo um vereador, você também está elegendo uma equipe técnica. Essa equipe técnica, ela é indicada. Ela é aquele cara que ele prometeu o cargo, né, do corrupto, no caso do vereador corrupto, é o cara que ele prometeu o cargo. No caso do vereador que não é corrupto, é o cara que ele confia e que vai trabalhar segundo as intenções dele. Nós, como Banca Preta, estamos deixando claro para os nossos eleitores que nós teremos a equipe técnica. Você conhece a Michelle, que vai ser assessora da Letícia. A Letícia podia muito bem se candidatar sozinha e depois me indicar. Mas não, a gente fez a escolha política de eu e do Vex sermos vereadores em conjunto com a Letícia, de estarmos juntos fazendo uma candidatura para representar e construir uma nova Campinas. Tecnicamente, nós 3 vamos ter as mesmas responsabilidades com o mandato e a gente vai acompanhar junto às comissões, quando tudo isso for acontecer. Essa compartilhamento de tarefas que a gente vai ter e, tecnicamente, infelizmente, ainda não reconhecem nós 3 como vereadores. Se a gente for eleito, a gente também vai fazer essa luta para que os 3 tenham direito a sentar na banca, a fazer falar na tribuna. São coisas que a lei, hoje por hoje, pelo modelo, não reconhece. Mas que
que nós vamos e estamos dispostos a construir essa experiência, a estudar, ser uma equipe técnica decente e, principalmente, estar dentro da Câmara para não só levar as nossas bandeiras e o que a gente acredita, mas construir um mandato mais conectado com as lutas do povo da onde a gente veio. E acho que esse é o principal diferencial da nossa candidatura e da nossa, inclusive, juventude. Acho que todos três somos bem jovens e estamos aí nessa experiência de candidatar e de fazer essa disputa eleitoral que não é fácil, que é contra a corrente para nós, né? A gente não tem a grana que os caras têm, a gente não tem o nome da família que os caras têm, mas a gente tem a coragem, sem dúvida nenhuma, e eu acho que isso é mais importante no momento que a gente está vivendo. Principalmente quando a gente fala de direitos do povo, a gente está vivendo numa política, num governo de morte. A corrupção, por si só, né, como muito bem colocou, contra da saúde e educação, você já está impondo para as pessoas uma condição de vida muito menor. Quando você não investe em saneamento básico, você está arriscando a vida da periferia. Então, a gente, dentro do capitalismo, sempre vive uma política de morte, né? Mas eu acho que nunca foi tão grave quanto o que a gente viu durante a pandemia, que não foi garantido o direito à quarentena, né? Pouquíssimos, especial os mais pobres, os periféricos, os rápidos, os vingadores, essas pessoas não tiveram acesso a um auxílio emergencial que tenha sido concedido o ano todo, sido de qualidade, uma quantidade de dinheiro que fosse efetiva. Isso é uma política de morte, isso é colocar as pessoas para enfrentar um vírus que claramente era mortal. A gente está num governo que já fez uma reforma da Previdência que destruiu o meu futuro, o futuro da minha geração. Se pessoas como eu não tiverem na política, como é que a gente vai garantir que a gente vai ter uma previdência no futuro, né? Que a gente vai conseguir recuperar a nossa previdência, que agora foi destruída pelo Paulo Guedes. Agora eles querem fazer uma reforma administrativa, acabar com o serviço público para aqueles que sonham ser servidores públicos, professores, médicos, que estão se formando agora e pretendem prestar um concurso algum dia. Os caras estão tentando mudar todas as regras e rifada. Porra, são tantas coisas acontecendo, desculpa, porra. Até falei de novo, mas é um absurdo que a gente esteja vivendo nesse mundo, nesse país, nessa ação de destruição mesmo do que é a vida e as necessidades da maioria da população, e a gente siga apostando na mesma fórmula, na fórmula do cara que faz o vídeo gravando café em casa e come pastel na feira, mas que aquilo ali é só uma imagem, uma propaganda. A gente está aqui porque a gente é a nossa vida, essa é a nossa vida, essa é a política do nosso cotidiano, e eu acredito que é essa política que a gente precisa fazer dentro dos parlamentos também, a da luta e a da gostaria de aqui é para isso que a gente quer ser representado na política. Desculpe, perdão, que deu uma travadinha. Tem uma pergunta aqui, a gente está perto de encerrar a entrevista, inclusive passou um pouquinho assim do tempo que eu tinha combinado, porque eu acho que tem questões muito importantes, a gente não podia deixar pela metade, sabe? Mas eu gostaria de perguntar aqui para vocês, em relação ao preconceito que a esquerda sofre, existe um preconceito, uma associação, e que eu vou aproveitar aqui a pergunta com o comunismo. Eu vou perguntar a pergunta aqui da Silvana Gramostini, que ela está perguntando aqui, por que os partidos de direita são associados ao comunismo? A direita associa partidos de esquerda ao comunismo. E eu queria saber por quê. Inclusive com a intenção, né, aproveitando aqui para dizer, de tentar deslegitimar, né, de fazer parecer assim, os comunistas comedores de criancinha, enfim, aquelas velhas bagagens de preconceito que existem em relação ao comunismo, né? Então, eu gostaria de aproveitar e perguntar para vocês aqui, obrigado, Silvana, pela sua pergunta, como que funciona esse sistema de tentar associar a esquerda ao comunismo e tentar prejudicar a imagem da luta da esquerda?
Pode ser você, Michele, para começar, e depois o Vex encerra. Posso falar um pouco? Beleza. Bom, eu acho que em especial pelo que a experiência do final da União Soviética, em que o autoritarismo também esteve presente, né, no governo do Stalin e nos governos que sucederam ele, se criou uma narrativa que é claramente vinda de países como os Estados Unidos, como a Europa, para sustentar, porque, enfim, se teve um momento ali do século XX que se dividiu o mundo em dois. Se dividiu o mundo no mundo comunista e no mundo capitalista, e essas duas narrativas tinham que se confrontar. E nós, que estamos no Brasil, que estamos sob a influência dos Estados Unidos, sempre recebemos a narrativa, a história, vinda daqueles que nos governam aqui, né? Podem não governar a partir do nosso presidente diretamente, eles foram responsáveis, por exemplo, pelo golpe, né, de 64, influenciaram, financiaram economicamente. Então, a gente está aqui no Brasil sobre o reflexo, sobre a influência política, econômica e social da narrativa americana. E nos Estados Unidos, os comunistas eram perseguidos, né? Qualquer pessoa que se reivindicasse marxista, se reivindicasse alinhado com as ideologias da esquerda, críticos ao capitalismo. E o que é o capitalismo, né? É uma forma de exploração que cria uma elite que controla toda a produção e deixa a maioria, que são os trabalhadores, as migalhas para se repartir, né? É uma sociedade que precisa da miséria para existir. E o socialismo é o contrário. O socialismo, ao invés de socializar a miséria, ele tenta socializar o bem e a ação. E isso foi uma experiência que avançou de forma impressionante mesmo no começo do século XX. Não é à toa que falam tanto mal do comunismo, tanto mal do Marx, tanto mal das ideias da esquerda. Porque quando você tira as pessoas dessa condição de miséria, você dá para elas estudo, moradia, alimentação, saúde, e tudo isso gratuito que existia na União Soviética, limpeza, cuidar da cidade, tudo isso era gerido pelo Estado, ou seja, por toda a sociedade. E isso é uma forma de organização que a gente não consegue mais imaginar hoje, porque está tudo dividido. O Estado tem uma responsabilidade ali, mas o fato de ter tanta empresa envolvida, até na saúde, na educação, mostra o quanto o que se busca dentro desse sistema não é oferecer o melhor serviço para a maioria da população, mas sim oferecer o serviço que vai lucrar mais para o dono da empresa. Aí vem a questão da esquerda combate, então, porque eu particularmente acho que enfim, existe toda uma confusão com o termo do que é o comunismo. É uma vitória histórica dos trabalhadores. Foi na União Soviética, quando aconteceu, em especial no começo do século XX, antes do autoritarismo stalinista tomar o poder, foi o maior avanço para a sociedade. Foi quando a gente começou a pensar direitos trabalhistas, quando a gente começou a pensar direito à educação para todos e etc. e tal. Então, quando se associa a esquerda ao comunismo, tenta se colar à esquerda com essa narrativa de que o comunismo é um regime autoritário, que está a oprimir os seus divergentes, que quer destruir a casa das pessoas, que quer trazer a fome, nananã, e falam da Venezuela, toda essa confusão. Isso tudo é uma narrativa montada para nos impedir de sonhar com outra sociedade, com uma sociedade que a fome, que a pobreza, que a exploração não sejam a normalidade, mas que sim a gente possa sonhar com uma rotina de trabalho que seja mais saudável, um mundo que a gente possa sonhar com a cultura, com o lazer como parte da vida de todos os seres humanos, com uma sociedade que a gente possa pensar as famílias não como um meio de reproduzir os nossos bens, mas sim de reproduzir relações sociais, de amor, de afeto de fato, que não seja só para oprimir mulheres e empoderar homens. É isso que a gente fala quando a gente está falando de comunismo e de socialismo, é uma nova sociedade. Quando
tentam colar a esquerda com uma narrativa negativa do que é o comunismo, e seja se usando de fato que aconteceram na União Soviética, que acabou de uma forma trágica, seja, mas em especial, se utilizando de muita fake news, de muita mentira, de muita apagamento histórico do que foi a luta dos trabalhadores, das mulheres, ao longo da história para construir essa nova sociedade. É nisso que tentam colar a gente, se utilizando de mentiras, se utilizando de eventos ruins que aconteceram na história para tentar apagar a nossa possibilidade de sonhar com um novo futuro, com um futuro que seja construído por nós e que principalmente seja baseado na sociedade de bem todas as necessidades e que o Estado seja responsável e que seja dirigido pelo povo. É isso. E é isso que é o comunismo. Nada além de... Na verdade, o comunismo é a extinção do Estado, né? Isso é mais além. Mas quando a gente pensa socialismo, comunismo, geralmente as coisas estão juntas. O socialismo é basicamente isso, é um Estado que o povo é responsável por ele, é o povo que governa, é o povo que toma vai o orçamento, para onde que vai, por que vai. É isso que é o socialismo, não é nada das mentiras, das fake news que o bolsonarismo tenta colocar para nós. Eles tentam nos impedir de destruir essa sociedade que hoje só nos faz mal. Olha, o Antônio Ramos está dizendo, estou adorando a entrevista. Eu também. Eu gostaria de dizer uma coisa. Falando em Estado, em possibilidade de organização de uma sociedade mais democrática, a gente vê a internet aqui, por exemplo, dá umas travadas, tem uma hora que para. Ou seja, a gente teve um processo de privatização da internet, do meio de comunicação, da telefonia. A gente vê que chegamos a um ponto em que era para a gente ter uma das melhores internets do mundo, né? E já deu tempo para isso acontecer, e infelizmente a gente chega num ponto em que, numa live como essa que a gente está fazendo aqui, a gente vê falhas, assim, ou seja, isso já é fruto. Então, para quem ainda tem uma certa dúvida de que deve haver órgãos do Estado, órgãos estatais que possam realmente conduzir os nossos serviços e enfim, as condições que os serviços são prestados, basta assistir essa live e ver que existem falhas na internet. Então, não é a nossa invenção, né? Está aqui na nossa cara para a gente ver. Então, gostaria de... a gente já está perto aqui de encerrar a nossa entrevista. Por mim, poderia continuar, porque tem questões mais para serem abordadas. Eu gostaria de perguntar para vocês, se o Vex puder começar, e aí a Michelle encerra, e aí... quais são os sonhos de vocês? Qual é a Campinas que vocês sonham? E aí a gente encerra. Bom, eu sonho com a Campinas pautada, pensada e com a participação de todos, né? Principalmente nossa, das periferias. Né? Sonho com a Campinas com um tratamento digno, né, para a nossa sociedade, seja com a educação valorizada, né, com profissionais da saúde valorizados, com transporte público digno, né, onde pessoas não tenham que morar às margens do esgoto, né, não tenham que sair correndo com seus pertences porque vai chover, né, onde a gente possa andar livremente, sem ser taxado com nada, né, sem ser discriminado, né, e sem ser barrados em determinados bairros que a gente anda aqui em Campinas, né. Sonho também com uma cidade aonde realmente a gente vai conseguir enxergar um futuro e ter uma perspectiva de melhora, principalmente para as crianças, né, e para as gerações futuras. Isso é um sonho, e mais que um sonho, é um objetivo, e a gente vai lutar por isso. Michelle? Eu acho que como uma pessoa negra em especial, todos nós somos com cidades e com um país em que a violência não seja a realidade do nosso povo. Não dá para a gente viver num país onde as periferias são onde as maiores taxas de morte pela mão de policiais ocorram,
e não dá para mais aceitar essa guerra contra as drogas, que na verdade é uma guerra contra o povo negro jovem e periférico. A gente não pode mais aceitar que a gente viva num país onde o feminicídio é tão grande e tantas vítimas como a Mari sejam deslegitimadas e sofram a violência pelos seus agressores e pela justiça. E eu acho que aqui em Campinas a gente tem desafios enormes. É uma cidade praticamente metropolitana, com uma periferia grande, também com uma elite grande, com muito dinheiro, com muita industrialização, com muito agronegócio, é muita renda que circula aqui. E não é dinheiro que falta. O que falta é a prioridade correta, a que priorize a população, e eu acho que nós, como vereadores, vamos ter uma condição limitada ali, a gente fiscalizar, combater a corrupção de dentro e legislar, tentar construir aí novas leis para que a gente lute para que elas sejam respeitadas enfim, é um cargo ainda que não consegue fazer grandes mudanças, né? Projetos assim, enfim, a gente não é esse o papel, né? Mas eu acho que o principal papel que a gente tem que cumprir é o papel político de estar ali representando e construindo, a partir da luta, as leis que a gente acredita que devem seguir. E eu sonho que a violência policial, a violência contra a mulher, a juventude, em especial a violência contra a mulher e a violência contra a juventude negra, sejam parte fundamental da mudança que a gente tente reorganizar, e sem dúvida nenhuma, né, para os jovens, para os estudantes, para os trabalhadores, que a gente tem, e que isso vai vir através da gente estar perto, cobrando, e a gente estar na rua, fazendo luta, exigindo os nossos direitos, que sempre fez com que a classe trabalhadora, a juventude, os negros tivessem o pouco que aqui se elegendo, a gente vai acabar com essa luta, muito pelo contrário, o mandato é só mais uma ferramenta para a gente fazer a nossa voz chegar mais longe, fazer essa luta e ainda além. E eu convido todo mundo a construir com a gente a banca, desde a candidatura. Se quiser conhecer mais, entra em contato com a gente nas nossas redes sociais, não só votar no dia 15, é importante, mas tá com a gente no cotidiano. Esse domingo tá no ato em defesa da justiça por Mari Ferrer e contra a cultura do estupro, e buscando sempre tá aí muito à disposição mesmo de acreditar que a política é feita por nós. A gente está dentro, a gente estando fora, é a nossa força na rua, é a nossa voz gritando alto que vai fazer com que os poderosos tremam ali onde eles estão e a cidade mude, o dinheiro vá para o lugar certo e as coisas sejam do jeito que a gente acredita de fato. A cidade que eu quero para Campinas é a cidade que o povo quer. É a cidade que as pessoas tenham voz para decidir os rumos para a própria cidade. É isso. Olha, gostaria de agradecer a Antônio Ramos da Silva, Silvana Gramostini, Sergina Santos, gostaria de agradecer a Isabelle Cogim Pérez, a Valéria Padilha, gostaria de agradecer a você, Michele, eu gostaria de agradecer a você, Vex, pela presença de vocês. E eu gostaria de encerrar esse programa dedicando hoje a todas as mulheres que já sofreram abuso, e dizer que quando a gente pensa em ninguém solta a mão de ninguém, a política ela é o espaço para isso, sabe? De ninguém soltar a mão de ninguém. Porque, como eu aprendi esse ano, através do Cidadão Cidade, eu aprendo muito aqui. Eu aprendi que lugar de fala não é o mesmo que lugar de cala. Eu aprendi que lugar de fala é unir as vozes. Então, muito embora você tenha dito que não se sentia à vontade para falar sobre o tema, no caso das mulheres, Vex, você, enquanto uma pessoa que está fazendo parte do Banca Preta, falou muito bem, representou muito bem, sabe? E, Michele, muito obrigado. Ih, tá dando uma travada aqui. Então é isso, nesse clima de internet travando, eu gostaria de encerrar a entrevista. Muito obrigado a todas e todos, gente.
É isso, até a Obrigado, próxima. Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cidadão Cidade. Obrigado pelo espaço, né? Muito importante para a gente nesse momento que vai cerceando cada vez mais a nossa democracia, né? Censura de todo lado e espaço para a gente discutir e ouvir também como esse aqui fica cada vez menores, né? Então, obrigado aí de coração. Obrigado a todo mundo que contribuiu, que participou, que mandou a pergunta aí. Não esquece, quiser somar com a gente, estamos aí no Facebook, no Instagram e no Twitter, @Banca Preta, e o nosso site é www.bancapreta.com.br. Vem fazer força com a gente, vamos construir juntos uma Campinas melhor, de forma coletiva. Fuja do individualismo, vem construir com a gente. Valeu, gente. Até a próxima. Muito obrigada, Pedro. Boa noite. Valeu, gente. Gente, nós sofremos um ataque de hackers aqui, viu?